SC Strong. Santa Catarina ganhou posições. O setor de tecnologia desponta no cenário. Cidades do estado com maior PIB no país. Santa Catarina sob o olhar de Romualdo Silva e Fabiano Delanholo. Chegamos com o SC Strong na área On the Road. On the Road. Novo episódio aí, né? Uma experiência bacana. Hoje a gente está em São Miguel do Oeste, na sede do Cicobi. Nós, toda a equipe da Impulso, trouxemos toda a equipe da Impulso, que vieram aqui gravar conosco, e uma comitiva de Joinville, né? Representantes do ecossistema de inovação, empresários, lideranças da cidade. Tiramos um tempo aí para conhecer o case aqui de São Miguel do Oeste. Muitos cases interessantes de inovação. Conhecer algumas empresas e também compartilhar um pouco da nossa experiência lá, né? Sim. E aí a gente tem convidados, por favor, faça as honras. Hoje a gente está aqui com o Marcelo e o Juliano, representando, né, o Cicobi São Miguel do Oeste e o Conselho, representando o Conselho do Cicobi, né, Juliano? E vamos bater um papo aqui para, né, entender um pouco mais essa importante instituição financeira e certamente tem bastante aprendizado bom aí. Antes, por favor, Juliano, se apresente, Marcelo. Bom, sou Juliano Romancini, sou secretário do Conselho de Administração da Cicobi São Miguel. Vivo no mundo do cooperativismo já há uns 17, 18 anos, quando fui convidado a ser do Conselho Fiscal pelo presidente Franchetti. Na época eu era presidente do CDL aqui de São Miguel. Como eles estavam entrando com a livre admissão, entrando mais... diversificar os associados na época, eles viram na minha pessoa uma possibilidade de estar entrando no segmento empresarial. E aí veio crescendo e o resto é história, né, Marcelo? Com certeza, com certeza. Sou Marcelo Trevisan, estou há 19 anos como funcionário dessa organização, dessa instituição, há 7 anos como diretor, né? Então estou diretor comercial do Cicobi São Miguel, que é uma das cooperativas do grande sistema Cicobi que existe nesse país e uma das cooperativas do sistema cooperativo de crédito que existe. Muito legal estar aqui e não é a primeira vez que o Cicobi aparece aqui no nosso SC Strong, né? Em março de 2020 a gente trocou uma ideia com o Bob Nott, na verdade ele esteve em Joinville, foi um papo muito legal, quem não vê esse episódio está lá disponível, infelizmente só em áudio, mas é tão bom quanto, né, Fabiano? Perfeito. Bom, o SC Strong é um podcast, agora videocast, né, que traz à tona cases e referências do empreendedorismo e inovação do nosso estado, né? O objetivo é compartilhar conhecimento, principalmente com essas duas alavancas, e a gente tem entendido que o Cicobi e as outras cooperativas de crédito também são fundamentais, né, para o que a gente vem chamando de ecossistema de empreendedorismo e inovação. Pela força econômica, por ser essa ferramenta, né, financeira importante, mas principalmente pelo modelo colaborativo, né? Você mencionou, né, que o Bob Nott, eles te chamaram, né, para esse mundo de cooperativismo, né? E a gente acredita muito no modelo, né? Nós também estamos bastante relacionados ao mundo de startups e essa nova forma de empreendedorismo em que o colaborativismo é uma fortaleza muito grande. E aí faz todo sentido, né? Por isso nós temos tanta proximidade assim com o sistema de cooperativa, porque o modelo faz muito sentido. Mas né? Tanto, Fabiano, que não só vocês, mas como o próprio Banco Central, né? Se nós pegarmos lá as grandes atitudes que este atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, coloca, as métricas do cooperativismo e o patrocínio que o Banco Central vem é por isso. O Banco Central institui que o modelo cooperativista ele leva o crédito consciente, ele leva um formato em pequenas cidades das instituições financeiras, ele leva a justiça financeira para todos os cantos do país. Então nós temos a partir de 2000 e ele já deve estar no comando do Banco Central já há uns 6 anos, esse modelo vem todo patrocinado pelo Banco Central. Claro que com isso um monte de regras também, de compromissos, deveres, mas hoje o Banco Central vê no cooperativismo uma das grandes alternativas para o crédito, para a justiça financeira, para soluções com custo menor. Por exemplo, na época da pandemia,
nós tivemos um estudo do Sebrae que o cooperativismo de crédito, não só o Sicoob, foi a grande alavanca das PJs, das pequenas empresas, das MEIs, responsável por 56% de todo o crédito concedido para estas, né? Que nós tivemos algumas linhas de crédito na época da pandemia, que nós tivemos, por exemplo, a linha Pronamp, do Pronamp, né? O Sim. cooperativismo foi protagonista. Então, o que eu posso citar? Que hoje o cooperativismo, sim, é uma solução cooperativa de compartilhar isso. Aliás, o Sicoob- Pronamp estão falando de novo, né? De Pronamp, né? Sim. Qual que é a ideia? Porque na época o Pronamp estava tudo ligado realmente à questão da pandemia. Perfeito. E essa volta, de novo, está falando do Pronamp de novo, é mais uma forma de ajudar essa continuidade? Essa alavanca, perfeito. É isso? Perfeito. continuar. Isso para PJ, né? Isso. Isso. Agora para PJ e MEI Isso. também continua? Também, né? E nós tivemos algumas ações, né, Juliano, do governo do estado, que também teve isso, né? O governo do estado lançou, então, o Juro Zero, né? Exato. A própria Prefeitura de São Miguel do Oeste trabalhou com juros zero com os empresários aqui da cidade, com a cooperativa em si, intermediando, com as cooperativas, mas o Sicoob em si foi uma das que mais trabalhou nesse sentido. 86%, Juliano. 86% de todo o crédito foi do Sicoob São Miguel. Quando somos as cooperativas, ele deu 100%. Só as cooperativas fizeram adesão ao convênio. Que coisa. Muito bom. Porque eu acho que uma das alavancas do cooperativismo é isso, é trabalhar com o pequeno, é fazer com que o pequeno cresça, desenvolva e torne-se um médio grande. E você pega hoje os bancos de mercado, eles têm uma outra visão de mundo, né? Enquanto os bancos eles estão fechando nas pequenas cidades, o cooperativismo está indo lá Perfeito. e está fincando a sua bandeira. Por quê? Para levar o crédito para o pequeno, para a cidade pequena, que eu acho que isso é importante e isso é o papel do cooperativismo, estar próximo do cooperado, do associado, né? E uma visão de mais de longo prazo e uma visão de ajudar a construir de fato, né? Tipo, não, agora é pequeno, mas eu vou crescer junto, vou fomentar aqui para ser grande lá na frente, né? A nossa visão é exatamente essa, a transformação. Transformar o local onde que você vai. Esse é o grande objetivo. Se você quer crescer, quer desenvolver, participe. O teu associado crescendo, você cresce junto. Afinal, é o movimento do teu sócio que faz a cooperativa crescer. Então, realmente é compartilhar. Eu tenho uma visão, posso estar errado também, mas vocês podem me corrigir, inclusive. Eu vim de São Paulo para cá em 2002, aqui para o estado, né? E aqui que eu conheci um pouco mais sobre cooperativas de crédito. Me parece que esse era um movimento mais forte aqui no sul do que lá no sudeste. É real isso? Sim, é real. Tanto é que a primeira cooperativa de crédito que saiu no Brasil foi no Rio Grande do Sul. Que foi uma Sim, Sicredi, né? Uma cooperativa pioneira, né? Sim. Pioneira. Pioneira. Isso foi a primeira. E aqui na nossa região, aqui muito perto de nós, tem a Crédito Itapiranga, que foi a pioneira em Santa Catarina. Já está com 80 anos. Chegando a 90 agora. 90 anos de história. Sim. Já. Então você veio junto com os pioneiros lá atrás essa visão do cooperativismo. E a região do oeste do estado se alavancou muito em virtude das cooperativas agropecuárias, né, lá atrás, que vieram justamente para unir os agricultores, e com isso veio junto as cooperativas de crédito que saíram das cooperativas agropecuárias. Daí tomaram um outro rumo, que a coisa veio crescendo, evoluindo, saíram debaixo da asa da cooperativa agropecuária e hoje estão aí fazendo história também, né? Aqui acho que até vale a pena um aprofundamento nisso que você falou da cooperativa agropecuária, né? Depois vocês podem aprofundar também a questão do início, né? São 34 empresários, produtores rurais, agricultores, que isso. se juntaram, formaram uma cooperativa própria entre eles, né? Que depois acabou virando São Miguel do Sicoob São Miguel, né? Isso. E isso, no meu entendimento, assim, tem muito a ver com o próprio perfil do povo catarinense de encontrar as suas soluções, né? Um estado que, né, tem uma série de dificuldades, um estado pequeno, mas que teve que lutar por soluções e fez o seu dever de casa independente da federação, né? Só para compartilhar um exemplo lá de Joinville, né? Joinville teve energia elétrica antes de ter ruas que conectassem Joinville com outras cidades do Brasil. A gente teve energia elétrica fora da rede nacional de energia elétrica, porque os imigrantes trouxeram equipamentos
pegaram uma cachoeira lá do Piraí e fizeram a hidrelétrica própria para ter energia elétrica. Então, eu vejo que em várias cidades, e aí a questão da cooperativa aqui, que depois se tornou São Miguel do Oeste, o Cicobi, tem essa pegada. Temos um problema, vamos nos unir aqui, vamos resolver o nosso problema. Mas é exatamente Foi isso. É exatamente assim. Mas é essa a visão mesmo, cooperativismo. Assim. Na época, aqui na Cicobi São Miguel, um exemplo dos 34 agricultores, o que não existia crédito agrícola. Se uniram para se ajudar, para se financiar, para fazer o negócio acontecer. De 34, hoje estão com mais de 100 mil associados, em 35 anos, né? 33. 33, 89. 89, então veja bem, num curto espaço de tempo. E a visão, né, de há 30 anos atrás, olhar para uma questão de cooperativa. Essa visão, né, de como é que a gente constitui algo, porque já tinha, né, exemplos fora do Brasil também dessa questão de cooperativa, né? Mas essa é a essência, Romaldo. Como você perguntou, por que eu, da capital do estado de São Paulo ou de uma região metropolitana, não percebia isso? Ao natural, pequenos municípios, pequenas comunidades têm muito isso no seu natural. O sul do país, ele é muito forte, colonizado por italianos e alemães, que já vinham da Europa com esse modelo. Então, na verdade, é a colonização da região que vê no cooperativismo um modelo. Então, nós que somos de uma região, por exemplo, a minha família vem da região de Veneza, da Itália, ele vem para cá e se une em comunidade. Então, o cooperativismo nasce pela comunidade comum. Então vamos lá, o Marcelo tem cereais, milho sobrando, o Juliano tem madeira, há uma troca. Então aí que nasce o modelo cooperativo. O que já era natural para eles lá, eles trouxeram para eles. Exatamente. Tem toda essa dificuldade que não existia nada, né? E aí um tinha que ajudar o outro para a coisa ir andando. Isso. O modelo cooperativismo nasce no modelo de associativismo, que hoje a gente percebe muito bem dentro de entidades empresariais. Entendendo esse modelo, você entende por que, então, pequenas localidades têm cooperativas e associações mais fortes. Então, por exemplo, São Miguel do Oeste é considerado por muitos, e nós das entidades comerciais queremos transformar na capital nacional do associativismo. Porque não só no cooperativismo de crédito, como cooperativas de produção, cooperativas de trabalho, este modelo é uma essência que nós temos. Então você vai ver mais natural. E o Cicobi São Miguel é isso, né? Era de uma necessidade, como já lançou, de crédito, que tinha apenas um fornecedor e a possibilidade de você buscar recurso era pequena. Entenderam? Nós já fizemos parte de uma cooperativa de produção que entrega o milho, a soja, o suíno, o leite. Por que eu trafegar para o banco se eu posso compartilhar e economizar? Sim, Fabiano, pela dificuldade é uma alternativa. A alternativa era criar uma cooperativa de crédito que juntos poderiam tomar crédito. Dali foi tomar crédito, ter serviço. Chega um momento que nessa região do extremo oeste nós já tínhamos uma participação de mercado bastante grande, buscar novos horizontes, certo? Isso é então chegar a Joinville com o potencial, chegar ao Vale do Itajaí e depois expandir para o Rio Grande do Sul. Show. Uma coisa que me chamou muita atenção nessa viagem hoje, né? Nós tivemos a oportunidade de conhecer um produtor de leite, uma fábrica automatizada de leite, robotizada, espetacular. Mas a parte de tudo isso, da questão da tecnologia, que foi muito legal, me chamou a atenção, a atuação, o papel de um profissional do Cicobi, né? Um colega de vocês, que estava lá conosco. E aí, nós temos defendido muito por as startups de se aproximar da Cicobi, ou do Sicredi, da Credicop, das cooperativas. Pô, tu tá abrindo um negócio, precisa de uma instituição financeira, vai para uma cooperativa. Escolhe a que tu tem mais afinidade, mas vai para a cooperativa. Por quê? Um dos motivos. A proximidade é muito maior. O relacionamento, o atendimento, o cara vai entender a tua dor. E a gente viu na prática isso hoje lá na fazenda, porque o gerente do Cicobi começou a apresentar para nós. E ele conhecia, cara, com muita propriedade, com tanto detalhe, o processo da empresa, da fazenda. Eu acho que ele é dono do negócio, ele é sócio do negócio. Ele respondeu perguntas técnicas lá. Ele entende, então ou seja, ele está conectado. Vocês, e eu tenho percebido isso em vários lugares também, que vocês estão conectados com o associado. Vivem o dia a dia, conhecem a dor. E isso,
cara, faz toda a diferença. Não sei o quanto vocês percebem isso dentro de casa, mas pra gente que tá de fora, isso faz toda a diferença. Acho que isso até é meio natural para nós, né? Estar perto do associado, porque o nosso diferencial é esse. Você entender o negócio do associado para nós levarmos a solução para ele. Acho que esse é o papel da Cicobi São Miguel. Estar como um parceiro, disponibilizando dinheiro, né? Entendendo o negócio dele, aonde que ele precisa chegar, como ele precisa fazer. Eu acho que o papel nosso é esse. Estar junto entendendo o negócio do nosso cooperado. É diferente, como eu falei, é diferente de banco, né? Banco você é um número só. E quando o associado precisa conversar com alguém, muitas vezes ele tem o telefone do gerente, liga direto pro gerente e tira a solução, ou o responsável pela carteira. E isso é fora do horário, o pessoal está atendendo, então acho que... Quase que para nós, né, Juliano, é necessário isso e a nossa sobrevivência. Porque você tem quantas opções de cartões de crédito, de cobrança bancária, soluções de crédito? Milhares, né? Milhares. Peraí, mas quem terá uma consultoria, quem de verdade vai estar do teu lado, quem entende o teu negócio para de verdade entregar o que tem de melhor para você. Entendemos ser a nossa essência, o relacionamento e a proximidade com os nossos associados. Lembrando, o cara que vocês visitaram lá é dono dessa empresa a qual o gerente citava. Então, sim, ele estava mostrando o negócio de um dos donos dessa cooperativa, na verdade. Isso é um trabalho muito forte que tanto o conselho como a diretoria, como os demais líderes, têm que desempenhar no dia a dia. Isso é a liderança pelo exemplo. Entendo que ser o único modelo até de liderança compreensível é pelo exemplo. Então, nós temos muito forte. Mas, de novo, a nossa região tem muito disso, né? Lembra que eu falei? Capital e a região. Do associativismo, de verdade, estão percebendo na prática. Para competir com os demais bancos, instituições financeiras, você tem que ter um diferencial. E nós tentamos, então, Fabiano, que o nosso diferencial seja isso, a proximidade. Até porque, se ele está mais fiel conosco, ele vai me abandonar dificilmente, né? Vai ser mais difícil me abandonar. Qualquer custo, qualquer diferença de preço, muda, mas isso não. Então, para tudo o resto, existe uma marca de cartão de crédito, mas porque não dá para pagar com aquele cartão de crédito, existe o Cicobi. É um modelo da nossa cooperativa. Sim, o modelo cooperativismo tem isto, né? Mas nós temos muito forte enraizado. Se tu lendo os nossos valores, vai estar lá também isso, tá? É prontidão. É o valor que está lá descrito, né? Que nós prezamos muito. Queria aproveitar o gancho que o Fabiano falou desse case. E como vocês têm olhado hoje investimento em inovação tecnológica, porque lá é inovação tecnológica de ponta a ponta. Tanto seja na agricultura, seja em software, tecnologia, enfim. Lá é inovação mesmo, de ponta a ponta. A gente viu lá robô em funcionamento, a gente viu software, a gente viu hardware, a gente viu tudo. Como é que vocês se aproximam para oferecer crédito, de fato, para as empresas que querem inovar? Como é que vocês olham para isso hoje? Na verdade, a gente vê que isso é o futuro, né? E a gente precisa estar inserido nesse mundo, porque senão na médio e longo prazo a gente não existe mais. Acho que a tecnologia veio muito forte e nós estamos procurando nos aproximar, fazer parceria justamente porque a gente vê que o caminho hoje é a tecnologia, é o crescimento, é as empresas, as startups da vida aí que estão surgindo e que hoje são pequenas, mas amanhã pode ser empresa bilionária, que o crescimento nesse segmento dependendo do caso, é surpreendente. E aí o que vai acontecer? A gente vai acabar crescendo junto com essas empresas. Eu acho que é importante essa proximidade, tanto é que a gente está dentro lá do Pirini, justamente porque a gente... Propositalmente, né? Propositalmente. Isso, para entender esse mercado. Para entender esse mercado, porque... temos aí a agência virtual, né? Também. Sim. Então, não precisa estar tendo um banco lá de São Paulo, lá no céu. Uma cooperativa também tem, em qualquer lugar do país você vai poder trabalhar sem problema nenhum. Para o modo de que nós temos que nos adaptar. É necessário. Sobrevivência, lembra que eu falei sem sobrevivência? Temos que adaptar ao novo. O filho do associado de lá que vocês visitaram já faz isso, né? Quer pagar através de Pix e tudo mais, então não significa hoje, né, com a evolução que nós temos, diferente de onde que eu estou, me conecto com o mundo inteiro. A ida para o Parque Perini, como muito bem o Juliano citou, é para entender melhor.
Sim, para ver, pô, como... E mais do que a ida, Marcelo, eu acho que vale uma ressalva aqui, né? Porque uma coisa é você ir lá, tá lá presente fisicamente. Sim. Mas vocês, de fato, têm participado dentro do ecossistema, né? Patrocinando a Softville, que é uma incubadora da cidade que está fazendo um trabalho espetacular, participando ativamente de eventos como o Jedi, né? Que, aliás, nosso amigo está com a camiseta aí. Perfeito. É jornada de empreendedorismo. Sim. E vocês participam, né? Integralmente e ajudando bastante nesse processo. Então, o próprio Alexandre, mesmo, o próprio Alexandre, que também participa ativamente de reuniões, né, onde tem algum modo. O evento que hoje nós estamos organizando é para melhor entender isso. Ó, isso é um exemplo da pergunta, tá? Como? Nós precisamos entender. Como o nosso gerente tem que entender do agronegócio, produção de leite, da vaca, do robô, eu tenho que entender também qual a necessidade, o que eles estão consumindo, porque é um formato diferente, tá? Não era o natural nosso. Então, para nós em São Miguel entender o que é o Ágora, o Parque Perini, o Ágora, é algo muito, muito estranho, muito diferente. Então, vamos lá e vamos conhecer pessoas com esse perfil, Fabiano, né? Pessoas que, então, assim, nós temos que conhecer. Temos que construir, temos que criar isso. Perfeito. Formar esses novos profissionais. Perfeito. Aliás, nós estamos constantemente nos formando. A gente, no almoço hoje, estava até conversando, e uma viagem como essa, que, aliás, vocês que proporcionaram, né, tem uma riqueza impressionante. A gente veio durante a viagem conversando, se conhecendo melhor entre os participantes, trocando experiências, né? E hoje no almoço a gente falava até de fazer um podcast, vai ser uma... Já é o spoiler aqui, né? Spoiler. A gente vai lançar uma versão aí, um episódio falando sobre esses termos novos que surgem no mundo da inovação, né? O Venture Capital, Equity, Bootstrap, não sei o que, pivotar, Mindset, etc. Um monte de palavrinha que quem tá fora escuta e trava, né? Porque, não sabe o que significa. 2 palavras no meio da frase que tu não sabe o que significa, pronto, acabou a conversa. Tá fora. Então a gente vai fazer um episódio para uma espécie de glossário desse novo mundo, né? Mas tudo isso é novo para todos nós, né? Uns já estão um pouquinho mais avançados, outros menos, mas é novo para todo mundo. A gente está construindo um novo mundo, essa que é a realidade. E isso de conhecer é criar soluções financeiras para esse novo mercado. É o mercado ao qual não existe uma empresa fixa. O que ela tem de patrimônio? Zero de patrimônio. Zero de patrimônio. Como você vai analisar crédito? Como é que vai... Fabiano, como que eu vou dar crédito a um cara que não vai ter uma garantia, que é um bem, é um veículo? Mas é uma fábrica, ela tem telhado, ela tem aí máquina. Não é. Isso é conhecimento. Então você vai em busca de parceiros, que aí tem que valorizar. O governo do estado, através do seu banco, o BRD, tem linhas para isso. Então nós se aproximamos do BRD com as linhas de crédito para isso. Você busca entender, vai ver se as nossas soluções de cobrança, de Pix, de aplicativo, estão entendendo, estão com linguajar, estão com tela que esse jovem, que esse empresário requer. Então nós tivemos que nos adaptar a esse mercado. Então sim, a gente busca se transformar, se adaptar a todo dia, porque são os nossos associados. Dos 100 mil associados que essa cooperativa tem, eu tenho um produtor, eu tenho um empresário, eu tenho um transportador, eu tenho um programador. Então, isso faz o cooperativismo crescer. Seja de norte ou sul, é isso, é se adaptar. Então, Joinville, para nós, também foi uma experiência magnífica nesse sentido, de aprendizado. Lá foi o aprendizado. O aprendizado. Nós, porque nós saímos aqui da região do extremo oeste de Santa Catarina e fomos para a maior cidade do estado. Uma economia totalmente diferente, muito industrial, muito serviço, né? E a nossa realidade que bem diferente. Então, para nós, esses anos, desde que nós entramos lá, foi muito aprendizado e um fator também de crescimento, que a gente vê um outro mundo, porque a gente sai do nosso quadrado. Eu acho que o importante na vida é isso, você olhar para fora da janela e ver novas oportunidades para você ir crescendo e desenvolvendo. E, Juliano, foi muito legal, porque antes nós estávamos numa conversa com um grupo de empresários que vieram de lá. Para mim é um grupo empresarial forte, porque tem lá seus quase 30 mil funcionários. E ouvimos deles uma coisa muito simples, de que eles gostam de trabalhar com nós porque tem proximidade. Porque problema todos teremos. Sim. Temos. Mas a facilidade e a proximidade para que a gente encontre a solução, eles acharam estupendo, porque eles podem conversar com pessoas. Então veja, lá também tem isso, são pessoas. Então por trás de um programa existe um ser humano. E nós temos muito forte isso, tá, Fabiano Romaldo? Então assim, nós percebemos que lá era ouvir, e dar resposta. Mas é simples isso. Mas era isso que eles esperavam também. Então, inovar também, às vezes, fazer o simples, né?
Fabiano fala muito lá, tem uma palestra dele de resolução de problema que ele traz muito isso à tona. Às vezes inovar é fazer o simples. Nem É sempre, fazer o óbvio. é o óbvio, nem sempre é tecnologia, né? E agora, você falou CPF, né? Eu também reforço muito isso. Não importa o tamanho da instituição, no fim do dia são CPFs que tomam as decisões, são pessoas que tomam as decisões, são pessoas que se relacionam, né? E aí uma pergunta, como vocês estão enxergando os desafios frente ao crescimento? Porque o crescimento de vocês é perceptível e certamente há planos ainda, né, se quiserem falar sobre isso também, há planos de mais crescimento. E naturalmente quando a gente começa a crescer, começa a engessar um pouquinho, começa a perder um pouco essa flexibilidade da relação com o cliente. Como vocês estão enxergando de tratar esse desafio que vai vir para não perder a essência, né, do relacionamento com o cliente? Como que está isso na cabeça de vocês aí? Na verdade já está aí, né? não veio, ele já está, é uma realidade nossa. Eu vejo que a nossa necessidade é o quê? É continuarmos trazendo esse modelo de cooperativismo, de estarmos próximo ao associado. Acho que esse é o diferencial, é isso que a gente precisa levar para o nosso funcionário, para o nosso colaborador. É essa visão de cooperativismo, senão no final a gente vai virar uma empresa normal. E se nós perdermos a essência, que é o cooperativismo, a gente vai ser mais um no mercado. E essa cultura a gente não quer perder. Então a gente procura treinar as pessoas, muitas vezes incentivar a nossa equipe aqui da região para ir até novas regiões de abertura, justamente levando essa nossa característica que já está bastante enraizada do cooperativismo, regiões que não têm muito essa cultura do cooperativismo, para nós levar para os nossos funcionários novos, é um desafio, isso é inegável, mas parte do princípio do treinamento e o desenvolvimento. Acho que a empresa que investe nas pessoas são as empresas que crescem. É um dos travas do maior crescimento, Fabiano, na sua pergunta. Uma das travas para nós crescermos ainda mais. A gente não cresce mais por causa disso. Exatamente. Pessoas. Porque nós temos sempre o desafio de não perder a essência. E você tem algo que todo mês nós somos cobrados como diretoria do nosso conselho, e está aqui o Juliano, é não perder a essência. Todo momento que vai se tomar uma decisão, nunca esqueça da onde que tu veio. Pô, de lá, qual é o nosso modelo? É esse, então, seguir. Então, hoje sim é pessoas. E lembre-se que liderança pelo exemplo. Então, vendo o nosso conselho, vai para a diretoria, vai. E essas experiências que nem hoje é para trazer isso. Pô, volta lá para o extremo oeste, pequena cidade, para ver como é o modelo. O funcionário volta inspirado e os associados percebem que esse é o modelo mesmo. Então, é trabalho, tá, Fabiano? É trabalho. Mas este é o nosso trabalho. Esse é o desafio, na verdade. Esse é o nosso desafio. O restante é tudo igual, cobrança é igual, Pix é igual, mas as pessoas que estão por trás, o CPF, e lembrando, o CPF dentro da cooperativa e o CPF fora, que é o associado. Demora um pouco mais, Fabiano, em algumas praças demora. Joinville, como é maior ainda, demora mais ainda, porque ela no nosso caso, ela é bem grande, né? Geograficamente, então a gente foi dividindo em pedaços. São as nossas agências dos bairros. E lá isso ocorre mais. Então, estar fisicamente no Perini é para ter esse modelo e lá produzindo isso. Você vai já num bairro, por exemplo, de Piraberaba e Joinville, foi mais rápido. Muito mais rápido. Ele tem vida própria, ele tem modelos, então ele foi rápido para... Ele impregnou, vamos chamar assim, muito rapidamente. Tanto é que em Joinville os bairros assimilaram muito mais as cooperativas do que o centro. A gente entrou primeiro no centro, mas o centro tem outra visão e o bairro não. Então, que Joinville vive um modelo muito parecido com as grandes cidades vivem. Os centros indo para os bairros, né? Os bairros passam a se tornar mini-centros. Eu queria fazer uma pergunta da porta para dentro. Eu sou cooperado, né? Eu uso já o Cicobi há bastante tempo. E sempre me chamou a atenção a tecnologia de vocês. Sempre com boa tecnologia, aplicativo sempre... por exemplo, vou sacar o dinheiro, tem lá o saque digital há muito tempo. Então, vocês sempre investiram também em tecnologia. Como é que anda esse investimento para continuar entregando para os associados tecnologia de ponta? Primeiro é um custo, né, ou um investimento de ordem cifras, né, bastante grandes. Mas ele é necessário. Relacionamento próximo, mas a forma que o associado
opera, movimenta conosco, eu vou citar aquele passe, no nosso caso, 92% Eu quase não vou na agência. pela nossa Mas eu tenho relacionamento com Mas com o meu gerente. relacionamento, sim. Ordens de cifras para sempre estar na ponta. O que a gente consegue muito bem? Feedback, retorno dos cooperados. Então nós temos muito feedback, muita crítica no modelo de melhorar. Então o nosso cooperado ele tem essa liberdade de criticar no modelo de melhorar. Então, segundo a nossa confederação que organiza os aplicativos, são os feedbacks, os elogios, as críticas que são colocadas por meio de nossos funcionários, que podem vir por meio de aplicativos, redes sociais que estão construindo. Sim, mas é uma decisão de 15 anos atrás, que a única forma de nós poder crescer seria através da tecnologia, tá? Porque o modelo atual de bancos, vamos voltar a 10 anos, gigantes de estruturas, convênios, né? Não teria como nós disputar. Então a forma era relacionamento com tecnologia, soluções práticas. Veja, na minha concepção, o nosso aplicativo ele é bem simples, tá? Simples e prático, funcional, perfeito. Então, utilizou-se esse modelo e ele vem evoluindo, claro. Pode ser que algumas soluções a gente fica um pouquinho para trás, mas está ali disputando o mercado. Algumas avaliações, a gente ficou aí 3, 4 anos com a melhor avaliação dos usuários. De novo, o objetivo da nossa confederação que organiza é simples e prático. É a frase, simples e prático. 99,9% do tempo disponível. Show. Tecnologia, né? Pura. Não tem como. Vocês têm para compartilhar algum case assim? Pode ser aqui da região que vocês acreditaram que era um empreendimento assim que ainda era novo ou que era um novo investimento. Pode ser o que vocês visitaram hoje? Que vocês também conheceram? Sim, pode ser. Pode ser que lá foi um case tanto, né? Muitos. Porque o acreditar, Fabiano... Eu posso falar? Por favor. Eu vou falar a minha história. Eu vou falar a minha história. Dada trilha, treinamentos, vivenciais ao livre. Quem alavancou a da trilha foi o Cicobi São Miguel. Lá no início... Me permita, quem acreditou. Quem alavancou foi ele trabalhando, claro, tá? Vamos valorizar aqui o Juliano. Foi ele trabalhando todo final de semana, né? Vamos ser honestos, né? Nós acreditamos nele. Então foi bem interessante. Inclusive vamos deixar aqui no descritivo do episódio o link para chegar legal. no teu site. Porque foi assim, eles acreditaram no meu trabalho no início, onde a maioria das Fabiano, empresas... lembra do CPF? Sim. CPF por trás? CPF com CPF. CPF. É isso. Um negócio novo, inovador, a nível do sul do Brasil. E aí a Cicobi acreditou nesse trabalho e ali, a partir de um treinamento que eu fiz, virou mais 6, daí acabou indo para toda a equipe, e aí o boca a boca dentro dos funcionários para com as outras cooperativas acabou me alavancando. Esse é um pequeno exemplo de milhares que nós temos por aí. Então eu sempre agradeço essa confiança que eu tive lá atrás. Isso foi em 2005. Logo no início dos treinamentos que eu comecei em 2003, e a coisa não ia. Entrei no Cicobi, o Cicobi, sabe quando assim vira a chave? Foi isso. Muito legal. Mas o case que a gente visitou hoje, acho que vale citar, porque ele vale. Não, e lá fantástico. no Plex nem se fala, né? Fica da mesma forma. Não, mas vamos lá. Fabiano nos visitou aqui há um ano atrás, apresentando um projeto que eles tinham, de forma muito... Apresentou para o nosso conselho, né, Juliano? Estava também, projeto coerente, pessoas sérias, que tinham algo, e nós fizemos isso. Então, o Fabiano é uma prova disso também, de patrocinar, de acreditar nisso. E hoje, Jedi, né? é o retorno. O Softville. Isso aí. O Cicobi é um dos mantenedores. Então, hoje, era um modo assim, acreditar nas pessoas. Hoje, volto com um monte de empresários aqui, provando que aquilo é realidade. Assim, ó, na verdade, nós vivemos disso, tá? Porque também... vocês têm que acreditar em nós, tá? Porque é um modelo cooperativo. Então, o associado, quando adentra aqui, se torna um sócio, um correntista, acredita nesse projeto. Então, na verdade, é uma reciprocidade que nós temos a todo dia. Porque eu também estou te vendendo algo substrato, que o seu dinheiro vai ficar aplicado, que o cartão vai funcionar, que isso vai ter. Então, eu digo que nós falamos muito na reciprocidade, na dupla confiança. Mas isso tem vários. Por exemplo, esse da parte era um projeto que ele tinha conhecimento técnico da atividade,
tinha sim uma implementação que é investimento financeiro, mas isso todo dia nós temos. Porque, na verdade, o que nós fizemos de melhor, que é o crédito que nós concedemos, é acreditar no projeto das pessoas. Tem pessoas que têm um projeto que é casar, que nós financiamos o casamento, é uma formatura, e assim é um projeto de vida que o Cicobi teve na minha pessoa acreditando que um dia daria certo, né, Juliano? Como um menino, então também tem uma prova real disso, mas ele vai dar certo? Imagina 19 anos atrás, né? Não sei nem de uma comunidade virar diretor, não. Acredite-se nas pessoas. Muito bom. Tem uma pergunta, é uma dúvida mesmo, porque vocês também têm muito essa conexão com o próprio governo, com o Estado, às vezes algumas linhas de crédito vêm deles e vocês só são um canal, né? Como é que vocês acompanham isso, né? Porque é uma coisa grande e também talvez complexa, né? Vocês têm um time para fazer essa ponte, esse acompanhamento, porque precisa ter velocidade também, né? Essa é a vantagem, nós somos um sistema chamado Sistema Cicobi, cuja matriz desses sistemas que tem o relacionamento com os órgãos federais, que é onde normalmente sai, se faz em Brasília. Então a nossa sede é lá em Brasília. Então o Sistema Cicobi, que organiza todas as 357 cooperativas do sistema, está lá. Nós temos a organização das cooperativas brasileiras. Por exemplo, um plano safra é lançado, a OCB está lá participando da elaboração do plano agrícola do ano. Então nós vamos ter um projeto de lei sobre o Pronamp. Lembra que foi um senador de Santa Catarina, só não lembro o nome do senador, que puxou o Jorginho Melo, né? Jorginho. Então, Jorginho Melo tem bases, entendendo que ele tem ligação. Porque você não pode demorar, né? Lançou um Pronamp, tá todo mundo esperando. Pelo contrário. É muito rápido. Romualdo, você tem que participar da elaboração do projeto. Eu vou trazer para a realidade mais próxima de nós, tanto em Joinville como aqui em São Miguel do Oeste. São Miguel do Oeste, pensando em desenvolver o comércio local, planejou o lançamento de uma linha de crédito como incentivo para o município. O formulário foi construído em conjunto com as instituições financeiras. Então não é que nós esperamos ser lançado. Perfeito. Nós construímos juntos. 4 mãos. 4 milhares de mãos. Perfeito. Lá. Excelente. Gente, já quase indo para o nosso final, hoje a gente vai ter que ser um pouco mais curto no remoto, porque temos outros compromissos na sequência aqui. O tempo voa. O dia tá bem repleto para nós hoje, é muito bom. Visão de futuro, como é que vocês estão enxergando com essa transformação acelerada, não do mundo como um todo, mas o mundo financeiro, né, tá num processo, né, em ebulição aí. Qual é a visão de vocês para os próximos anos? Crescimento. Ou você cresce, ou você vai ficar no tempo. Ou você cresce, ou vai vir uma maior e vai te incorporar e você vai virar passado. Então nós da diretoria temos essa visão de crescimento, desenvolvimento. Não para. Não tem como. Não. Se você parou no tempo, a gente vai desaparecer. E nós aqui não queremos desaparecer. A gente quer fazer parte da história e fazer história. Acho que o diferencial que a gente procura é esse. A nossa visão está muito clara, descrito, ser referência. Então, nosso papel é de protagonismo. Respondendo, Fabiano, não tem outra forma. Temos que ser protagonistas. Sabemos que para isso dá muito trabalho. Para crescer, dá trabalho. Então, há necessidade. Que ver da economia? A adaptação. Eu nem posso prever mais, né? Porque quando nós prevemos uma Selic muito alta em 2022, tratávamos como 6%, 7%. Então temos que se adaptar, que agora ela pode chegar a 13%, mas se ano que vem ela voltar a 9%, se adapta. E isso são situações semanais. Dólar, essa mudança que dá a estimativa de dólar abaixo de 4,70, 4,60, se adaptar. Queda da bolsa hoje? É assim, então tem que se adaptar. Por isso que é importante trabalhar em vários segmentos da economia. Porque alguns segmentos são mais estáveis também. Então você tem que ter vários braços para operar. Por isso, 100 mil associados das mais vastas áreas, atuações e regiões geográficas. Porque eu posso estar em Joinville com uma situação diminuindo, posso ter o Rio Grande do Sul, que nós atuamos no parte do grão subindo, eu tenho um problema lá, eu tenho um serviço no Vale que vai andando, a tecnologia continua, então nós temos vários segmentos que são mais estáveis também, que indiferem. E o principal, como o Juliano falou, é fazer a transformação. Lembra? Construir junto? Então nós estamos construindo junto, então vai ser mais difícil ter algum percalço. Show. Está bem pro finalzinho, talvez tenha pouco tempo, vamos adaptar ao nosso fechamento? Vamos lá.
Tá. Um fala um livro, outro fala o que tá se atualizando. Pode ser? Pode, claro. Tá. Fechou. O livro tem que ser o nosso mestre, né? Que é o cara dos cursos e dos treinamentos, né? Uma recomendação de livro para quem está nos ouvindo aí. Shackleton, uma lição de liderança. Muito interessante esse livro. A história, não sei se vocês conhecem a história do Shackleton. Ele era um navegador norueguês do início do século XX e ele queria ser a primeira expedição a chegar no Polo Sul. E eles ficaram presos no gelo com o navio, com o barco deles, o Endurance. E ficaram presos no gelo 1 ano e meio, mais ou menos. O barco afundou, tiveram que sobreviver. Ele pegou um pequeno barco um barco pequeno? Um bote. Um bote, exatamente. Saiu da Antártida até a ilha Elefante, em 6 pessoas, e deixou o resto da equipe no Ártico. 6 meses depois, voltou para resgatar o resto da equipe. Então, é uma história extremamente interessante do perfil de liderança e trabalho de equipe. Eu acho que quem não conhece a história é bem interessante. Eu me inspirei muito com essa história aí de resiliência, de superação. Você imagina você não ter nenhum equipamento moderno hoje em dia, você está só com uma bússolazinha, um sextovante que chama, e você pegar por uma estrela e você, no meio do oceano, ter que chegar numa ilha. Se você sair meio grau, você morreu. Então, e aí eles chegaram nessa ilha Elefante pelo lado contrário ainda, que lá existia uma estação baleeira, né? Chegaram no lado contrário e tiveram ainda que escalar a montanha para mais 36 horas caminhando para conseguir chegar até o outro lado. Cara, é fantástica essa história. Boa, então, boa dica, boa dica. A dica é boa. Quem gosta de aventura como eu... Show. Tá na minha lista. Marcelo, como é que você se mantém atualizado hoje em dia com tantas possibilidades, tantos conteúdos? Quais os canais que você gosta de se manter atualizado? Eu mantenho principalmente relacionamento pessoal, né? Entidades de classe, várias, clubes de futebol, igreja. Então é uma atualização por pessoas, como esse exemplo aqui. Várias experiências, Cicobis, contatos, empresários, então nesse sentido, tá? Eu trabalho muito com pessoas, universidades, participo de muitas palestras, né? Também sou palestrante em universidades, né? A qual o questionamento, a pergunta, né? Tem até um lema comigo, né? Que move o mundo não são as respostas, mas sim as perguntas, né? É Sebrae, Senac, nesse sentido aí. Relacionamento. Cito que é a rede de relacionamento, seja ela esportiva, de entidades de classe, que também pratico esportes, né? Que me fazem me manter atualizado. Faço parte de alguns conselhos do Cicobi também, né? Santa Catarina e Cicobi Brasil, planejamento estratégico da nossa confederação eu participo, então tenho esse relacionamento interno muito forte. Muito bom. É isso, né, Fabiano? Maravilha, que papo bacana. Parabenizar, né, mais uma vez o trabalho de vocês e agradecer a parceria. Santa Catarina, como um todo, ganha, né, porque nosso estado é um estado diferenciado e Cicobi é mais um exemplo, né, de um case aí do SC Strong. E obrigado por nos receber, né? Obrigado. Nós que agradecemos aí, conhecer a nossa estrutura. Maravilha. Obrigado pela oportunidade que estão nos dando e contar um pouquinho da nossa história do cooperativismo aqui no Extremo Oeste Santa Catarina. Excelente. Obrigado. Valeu, gente. É isso, Fabiano. É isso aí. Vamos em frente. Valeu, gente. Até o próximo episódio aí. Até. Valeu.